amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks, agora aqui com meu amigo Alexandre Greif. Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço o convite. Por ter vindo. Você sabe que você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Você falar isso pra todo mundo, você é um... Não, você pode assistir assiste os outros podcasts, que eu não falo isso, não. Não, tá bom. É, garoto. Mas obrigado por você ter vindo, viu? Não, eu que agradeço. Gente, o Alex saiu do hospital ontem e tá aqui hoje, hein? É verdade. Olha, posso falar? Realmente é gratidão. Não, imagina. Obrigado mesmo. Espero que você esteja bem aí, tá bem confortável. Estou muito bem. Olha, para você tomar uma aguinha, então, para no que não aconteça, não ficar desidratado, eu queria agradecer ao Alexandre Pinto, a toda a equipe da Le Creuset pelo patrocínio aqui, apoio para você aqui, um squeeze da Le Creuset para você tomar a nossa aguinha aqui. Obrigado. É chiquinho. É chique, né? A água tá aqui dentro, né? Já tá aí, já preparada, sem gás, do jeito que você quer, geladinha. Opa, show. Alex, você sempre trabalhou com marketing? Sempre. É? Na época da minha graduação, eu trabalhava com marketing de serviços, mas sempre... Sempre. A vida toda? Não, a vida toda não. Antes de eu iniciar a minha vocação, né, entrar na universidade, seguir a minha carreira, eu trabalhava com meus pais. Meu pai tinha padaria, tinha lanchonete. Você foi comerciante? Eu era garçom. É? Era garçom da lanchonete dos meus pais. Interessante, eu também. Também? É, eu também já fui vendedor de calça jeans no shopping. É mesmo? Ser vendedor de calça jeans há, sei lá, 35 anos atrás era algo assim, nossa, mamãe vence na vida, né? Você vendia o quê? Wrangler? Não, putz. Tinha umas marcas naquela época que... Tinha, não. Eu vendia... Nossa, tinha uma marca... Você lembra da Wrangler, né? Lembro. É nossa época. Wrangler, que mais que era? Zump, tinha... A M-Officer também era daquela Officer, época, né? que era pra roupa... Não, você pode pôr na mesa isso aí, pra você tomar. Não, tinha várias. Eu vendia... Putz, Bizarre, eu acho que era o nome da marca. Também tinha Artimanha. Tinham várias marcas, assim... Lembra? Kelf também tinha nessa época. Sim. É isso, trabalhei no Shopping Ibirapuera. Olha só. Eu achei o máximo aquilo na época. Achava legal. Então você sempre lidou muito com pessoas, né? Sempre. Que legal isso. E aí você fez então a sua graduação em marketing? Fiz a minha graduação em marketing. Iniciei vamos chamar essa jornada em 92 na SPM. Que legal. Eu continuo nela até hoje aqui. Nossa, SPM é para poucos, hein? SPM, eu acho que tinha uma trinca interessante na época que eu iniciei minha vocação, que era SPM, USP, ECA, né? Tinha a FAP também. O Mackenzie era muito forte também. Eram as quatro grandes. Grandes pilares, né? Exato. De marketing, acho que no Brasil, eram as que quando eu falei que eu acho que você é um dos caras mais inteligentes, eu vou te falar o porquê. Eu acho que você é um cara muito rápido para responder. E você não responde de qualquer jeito. E isso é difícil, porque às vezes você tem que ter uma base no que você responde. Então, essa rapidez em responder com base que eu admiro em você. Muito obrigado pelo elogio. É verdade. Né? Às vezes saem umas respostas sem filtro, mas depois eu percebo e tento contornar, mas... E eu te conheci na Citroën, né? Você liderava ali o Bombadinho. Eu acho que a gente se conhece há mais de 2 décadas. Sim. Eu era... Na Citroën, pegando todo o período que eu trabalhei na marca, deve bater os 18 anos, assim. Eu tive um período que eu saí da marca... Fui liderar o marketing de uma empresa alemã, que era a ZF, fiquei 2 anos lá, depois eu retornei. Aí eu fiquei mais 8, 9 anos, né? Mas pegando todo o período de Citroën, somando ali, deve dar tranquilamente uns 18 anos. A gente se conheceu nessas idas e vindas ali. E o que você tirou dessa... Porque hoje mudou, né? Muito o mercado de auto, né? Você pegou um tempo áureo, né? Não sei se eu posso falar isso, que é um tempo áureo, para não falar besteira. Não, mas... pode falar. Eu entrei no mercado automotivo pós-Collor. Né? O Collor abriu o mercado, foi, acho que, o primeiro grande boom do mercado automotivo. A gente depois teve uma segunda grande onda, e foi o IPI, né? A redução do IPI para carros populares. Eu acho que foi as duas grandes
alavancas do mercado automotivo, né? Eu entrei bem nesse entremeios, né? Do pós-abertura de importação do Collor e antes das alavancas de redução de IPI para carros populares. Então, eu posso afirmar com bastante categoria que eu peguei o melhor momento assim do mercado automotivo, peguei o platô de estabilidade e eu também vivi bastante a queda drástica do mercado. Todas as fases, assim. Foi... aliás, assim, é um karma, né? Vamos dizer assim, do automobilismo, né? Esse modo de subir depois... Acho que todos, né? Todos os mercados acabam tendo esse ciclo. Se a gente pegar até segmentos mais atuais, né? Inteligência artificial, redes sociais, toda a parte de mídia digital programática, todos esses segmentos, estou pegando aqui exemplos que são muito conectados à nova geração e também tem uma conexão com tecnologia, eles também acabam tendo esses grandes picos, esses ciclos, né? Então, se a gente olhar para trás, né, as próprias empresas hoje mais vislumbradas, né? Por exemplo, o Google com Search, ou até mesmo a Meta com toda a parte de social media, também estão passando agora por períodos de queda e de retomada em breve. Então, acho que isso faz parte de todo o segmento, né? Automotivo, idem. O automotivo no Brasil teve uma coisa interessante, que aí teve uma crise na Europa, né? E depois isso acabou tendo uma confluência com uma crise também econômica brasileira, e junto com isso uma mudança radical social, que foi a entrada da geração Millennium Z e todos os aplicativos de serviço de mobilidade, né? Isso foi foi um turbilhão para o mercado automotivo. Então, quando veio essa grande confluência de situações, eu acho que o mercado automotivo ele acabou indo para um outro teto, né? A gente tinha um teto e uma expectativa de volumetria na época de produção muito, muito alta. E aí, com todas essas variáveis, a grande maioria incontrolável, esse teto acabou diminuindo e hoje eles estão dentro de um patamar de rentabilidade boa, né? Mas com volumes diferentes do que se projetavam há décadas atrás. Então, teve uma adaptação do mercado automotivo, né? Eu acho que o mercado automotivo hoje está começando a ter uma retomada bem interessante, né? Com a chegada dos players chineses, né? Com a consolidação dos players coreanos, né? Eu acho interessante o momento do mercado automotivo hoje. Você voltaria para o mercado? É uma pergunta, sei lá, nunca parei para pensar nisso. Mas sim, acho que eu voltaria, né? Acho que, por que não, né? Eu saí do mercado, aprendi muito dentro do mercado automotivo, foi uma época de ouro da minha vida e eu acredito que, assim como todos os outros, assim como eu tive mercado também de streaming, né? Mercado de Pay TV foi maravilhoso. Não vejo o porquê não. Que eu não voltasse caso... Exato. Se um dia surgisse em um outro momento de carreira, ou lógico que não o atual, mas sim. Por que não? Legal. Como que está hoje você como CMO da Tegra, que é uma empresa também voltada agora totalmente para o mercado de luxo, né? Como que está sendo essa liderança sua no marketing, principalmente nessa era digital? Eu entendi errado, você falou que o digital está caindo um pouquinho? Não entendi. No digital? Você falou... Não, eu falei que o mercado onde essas empresas, as big techs, né? É um mercado nativo digital, né? Mesmo dentro desse contexto nativo digital, a gente tem ciclos. Ciclos, né? sim. Foi exatamente isso. Então, o que eu comentei foi, recentemente, a gente teve layoffs gigantescos de todas as big techs, porque elas também, por mais atuais e modernas, e, né, mais no pioneirismo atual do ciclo mercadológico que elas estejam, elas também passam por essas subidas e descidas. Exatamente. Uhum. Né? Aí você está falando da Tegra. Vamos lá. Alguma outra questão que você queira falar do setor de automotivo que eu não tenha perguntado? Não, imagina. Não, então vamos falar da atual, então. Da atual. Não, estou na Tegra há 1 ano, né? 1 ano e 2 meses, né? Tá sendo... vamos falar da Sky primeiro. Da Sky? Tá bom. Da Sky, que é a Streams, né? Sim, não. Depois do mercado automotivo, eu fiquei na Sky, né? Entrei... Você sabe que eu tive Sky, né? Todo mundo já teve Sky algum dia. Aquela antena enorme, nossa. Não, a Sky foi
muito inovadora, né, nessa época, não só das antenas, né? A Sky, ela teve frentes de trabalho que são notórias do ponto de vista de sucesso mercadológico, né? Não só, por exemplo, do ponto de vista de marca, né? A Sky continua sendo até hoje, né? Top of mind de Pay TV e com o posicionamento criado por anos por Gisele Bündchen, Fábio Pochá e assim por diante, de extrema sofisticação, né? De qualidade. É verdade. Então, eu tinha esquecido da Gisele Bündchen. Então, a frente de marketing da Sky, ela foi, eu acho que continua sendo um dos maiores cases, né? Você pega a parte de tecnologia, ela foi a primeira a trabalhar com pré-pago, né? Ela era a primeira HDTV, então assim, olhando a Sky, de novo, de 15, 2 décadas atrás, a gente construiu ali uma base no mercado de Pay TV e depois hoje continua, né, com streaming muito sólida, é um benchmark mesmo, né? Então, tive uma passagem também maravilhosa, aprendi muito, né, nesse segmento bem competitivo, agressivo. Você acha que a TV paga está diminuindo? Ah, sim, né? Isso não precisa ser muito estudioso. Não, lógico. A gente está tendo uma mutação, né? Uma transformação, né? Acho que a gente nem pode mais usar a terminologia TV. A gente tem hoje entretenimento online, né? Então, pensando na proposta de valor de todas essas empresas, seja Sky, seja Claro, seja os streamings mais convencionais da Netflix, da HBO, da Amazon Prime, assim por diante, todos eles trabalham hoje com o entretenimento online, né, em todos os seus formatos. E dentro de uma base, de uma plataforma digital. A Sky, logo que eu saí, fazem 14 meses, né, 1 ano e 2 meses, ela já estava 100% digitalizada. Nossa, parece que faz mais tempo. Não, já tô 1 ano e 2. Para mim faz tempo. Não, mas olhando assim, parece que faz mais tempo. Puxa vida, é bastante diverso, né? Automotivo, a TV, né? Agora a incorporação e construção. E construção. Trabalhar... Mas você não fala com peão? Não. Não, né? Não. Só trabalha com engenheiros? A grande maioria hoje do meu contato direto ali é com a parte de lideranças de engenharia, lideranças financeiras, lideranças de arquitetura, de produto, inteligência de mercado, né? Então, é um trabalho mais estratégico, que tem correlação com construção de marca, com geração de visibilidade, notoriedade, justamente para que você tenha um impulsionamento do negócio, né? Sim. Então, são áreas complementares, né? Como que você equilibra essa visão estratégica de execução operacional nessas iniciativas de marketing? Hoje eu tenho um cargo mais de liderança. Quando a gente tem uma fase, né, interessante na carreira de qualquer pessoa, que é quando você tem uma base técnica, um portfólio operacional muito grande, isso serve de vantagem competitiva no momento que você assume um cargo de liderança. Por quê? Porque você veio de uma base onde você aprendeu a fazer, né? A velha história você não pode ter uma padaria se você não sabe fazer o pão, né? Eu acho que teve um caminho interessante na minha carreira, onde eu consegui claramente construir essa liderança proveniente dessa base, né, operacional, desse entendimento muito granular, muito aprofundado de como é que faz. Do automotivo para o streaming, eu tive esse entendimento operacional do ponto de vista digital, né, desde como faz um desenvolvimento de front, até como é que funciona um ecossistema de mídia digital programática, e-commerce e assim por diante. Isso me deu uma base boa para eu continuar minha carreira e hoje assumir um cargo de diretoria dentro de uma grande incorporação, né? Dentro de uma grande empresa. Eu acho que eu aprendi com o tempo a entender o momento correto de direcionar, mas também o momento correto de descer alguns layers, vou chamar aqui para baixo, para ajudar a minha equipe do ponto de vista operacional. Eu acho que hoje o profissional, o executivo de marketing, ele
ele está bem distante do que era aquela visão do diretor, do CMO lá de trás, que tinha um cargo de chefia onde ele basicamente mandava, direcionava, tem que fazer desse jeito, com datas, né? Era uma pauta muito que a gente chama de top-down, né? Eu, pelo menos, não fui catequizado corporativamente dentro dessa pauta do just do it e faz, não é isso. Eu tive a sorte de contar com lideranças onde a gente acabou construindo realmente uma visão de líder mais bottom-up, né? Dar ferramentas, orientar, fazer com que a equipe crie em conjunto, né? Então, eu acho que eu tento equilibrar hoje meu dia a dia entre o estratégico e o operacional, sempre descendo para a base quando eu percebo que ali eles precisam de braço, perna e às vezes de uma tomada de decisão que na grande maioria das vezes eu procuro ser mais assertiva, mas nem sempre a gente consegue acertar tudo, né? Tudo, né? Mas eu tenho uma consciência muito plena de que dentro de um cargo de liderança como o meu e como de todos os meus colegas de trabalho, eu estou ali para tomar uma decisão e assumir as consequências dessa decisão, né? Então, é isso que eu tenho feito normalmente. Eu procuro, na medida do possível, fazer com que a equipe tome essa decisão, né? Mas quando eu vejo que não está saindo, eu vou lá e não... Então, vamos por aqui, vamos ver o que vai dar, vamos ver se isso vai trazer um resultado positivo, negativo. Se for negativo, a gente aprende, não vai mais por esse caminho e continua por outro. Eu não sei se você pode revelar, mas eu gostaria até de ouvir isso. Que livros e mentores que você segue, ou que você tem como referência, que você recomenda hoje para quem se especializa em marketing de growth? Essa pergunta vai Porque, ser... inclusive, gente, não sei se vocês sabem, o Alexandre também é professor, ele dá aula, e aí você pode fazer seu merchan. Não, eu dou aula hoje na Lemonade School, né? Eu tenho ali 2 ou 3 frentes de disciplinas. E, putz, a minha resposta vai ser um pouco frustrante, assim. Talvez não seja frustrante, mas vai ser uma resposta não dentro do convencional. Eu não leio absolutamente nenhum livro, por exemplo, de marketing digital, de growth marketing, nada disso. 0. Eu estou com 50 anos, grande parte dessas matérias, a exemplo, marketing digital, que nem existe mais hoje, né? A gente falar que trabalha com marketing digital me parece um pouco... Obsoleto? Obsoleto, né? Porque o marketing é o marketing, hoje todo o contexto já é digitalizado, né? Você ter dentro de uma empresa áreas que... Isso é uma visão minha, claro, né? Mas você ter dentro de uma empresa áreas que... aquela área digital, essa área offline, isso é uma perda de tempo absurda. Hoje o consumidor é digital, né? O ecossistema inteiro é digitalizado. Até as coisas mais banais do offline, até o material, até uma loja é digitalizada, né? Então, eu acho que a gente está voltando para um patamar onde marketing começa a assumir de novo aquele protagonismo de ser uma ciência mercadológica voltada para um mercado digitalizado. Ponto. Né? Então, eu vivi e tenho participado da construção dessa história. E ela é tão rápida do ponto de vista acadêmico que, quando eu vejo um autor escrevendo um livro sobre marketing digital, um livro sobre growth, agora tem inteligência artificial, eu não perco tempo com isso. Por quê? Porque provavelmente aquela pauta, né, já era em 3, 4 meses. Então eu não perco tempo nenhum comprando e lendo livros sobre qualquer conexão de marketing com digital. Para mim, tá cheio de charlatão também, o que piora, né? Ainda mais. Você acha que surgiu muitos gurus? Muitos. Gurus é uma palavra forte para o que surgiu, né? Surgiu muitos oportunistas, né? Dentro da ignorância das pessoas, a ignorância aqui é a falta do conhecimento, né? E também de uma exacerbação, por exemplo, de terminologias, de coisas... Não, é impressionante. Tem nomes que eu não... Assim, gente, mais um nome. Cada semana é um nome novo. Cada semana. Então, você tá cheio, você tem centenas de aproveitadores, né, dessa situação. E agregado a isso também, você tem
sei lá, uma coisa esquisita na sociedade, que é a percepção de que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar muito, sem estudar muito. É uma equação onde junta esses oportunistas com essas pessoas que acabam tendo essa crença de que é fácil você ficar milionário fazendo pouco. Aí na hora que você coloca isso numa equação, quase um malefício social, né? É uma desgraça. Mas se você não lê algo novo, você estuda o quê, então? Pois bem, aí vem uma coisa interessante, né? Isso é uma pergunta que até os meus próprios alunos me fazem, né? Aí vem a coisa de velho, é professor, né? Me indica um livro, né? Eu quero entender. Eu quero manter essa minha caminhada educacional, quero manter essa minha trilha de formação do ponto de vista digital. Pois bem, eu sugiro algumas coisas, né? A primeira delas foi tudo que eu aprendi hoje e que eu até comentei com você que era uma boa base operacional técnica minha, por incrível que pareça, eu aprendi com os meus colegas de mercado, principalmente os players que estão hoje aí ofertando tecnologia, mídia digital, novos tipos de criação e assim por diante. Então, a minha segunda grande escola foi o próprio mercado. E até hoje... Na prática, então. Eu até hoje indico também o mesmo caminho, né? Você ir para o mercado, frequentar todos esses eventos, frequentar associações que tenham conexão com esses players, principalmente de tecnologia, né? São os players mais atuais do ponto de vista de gestão de marketing. Então, com esse ecossistema, eu aprendi e continuo aprendendo muito. Outra situação é você ter um grupo de pessoas ali que você admira do ponto de vista técnico e profissional para que você mantenha conversas, seja num grupo de WhatsApp, se possível que não tenha conotações políticas, ou seja, por exemplo, né, numa reunião que você faça trimestralmente, que seja, né, faça essas trocas constantes com esses profissionais. E aí é uma situação minha, né, característica do meu habitude ali anual, eu acabo escolhendo sempre 1 ou 2 grandes eventos que são meio que uma grande consolidação de cases ou de direcionamentos, onde eu posso ter contato com essas pessoas, ver situações novas e tentar estudar um pouco mais. Então você está muito mais na experiência. Eu aprendo muito mais dentro desse dia a dia do mercado, da prática. Eu acho que hoje eu não leio... Hoje nenhum dos livros que eu tenho na minha cabeceira tem uma correlação com marketing. Hoje eu tenho 2 livros que falam muito sobre, basicamente, os impactos da inteligência artificial na sociedade, nos negócios. Eu tenho, só para você ter uma coisa doida, eu tenho um livro que se chama O Cogumelo no Fim do Mundo, que fala sobre uma pesquisadora que faz a correlação de cogumelos Matsutake em Orion com toda a imigração de orientais nos Estados Unidos. Então, eu procuro escolher livros que realmente não fazem parte do meu dia a dia, do meu ecossistema profissional, para que eu possa agregar algo que seja novo, né? Interessante. Que essas pessoas que eu convivo diariamente não vão trazer. Então, eu gosto... de trazer o diferente. Exato, de uma literatura mais fora desse contexto. Legal. Bom, voltando um pouquinho para onde você está, na cadeira que você está hoje, qual é a proposta de valor central da Tegra que o marketing tem de comunicar com clareza ao mercado? Bem, a Tegra vende o produto mais importante para um ser humano, que é a sua casa, né? Pelo menos no Brasil, particularmente, né? Deixando alguns outliers ali da geração alfa, talvez, ou da Z, o produto, né? O bem mais importante que uma pessoa pode comprar na vida é a sua casa. Então, eu acho que eu tenho... Hoje, olhando bem para a estratosfera, né, eu tenho 3 grandes objetivos com a Tegra. Acho que o primeiro é dizer que dentro
dessa escolha ou dentro desse segmento, nós somos verdadeiramente uma marca elegante. Nós somos os representantes do que a gente chama de um novo luxo, do Quiet Elegance. Segundo, eu tenho realmente uma responsabilidade de transformar a Tegra na empresa mais digitalizada desse mercado, né? Então, essa transformação digital do marketing e fazer essa interpretação desse marketing estratégico para todo o novo ecossistema é um ponto importante das minhas pautas. E terceiro, eu preciso dar visibilidade a esses valores que a Tegra construiu. Hoje ela faz parte do grupo Brookfield, né? Que é talvez o maior grupo do planeta de real estate. É um grupo canadense, tem várias divisões, e uma delas é a Tegra. E eu preciso dar visibilidade para o cidadão brasileiro de que a Tegra é esse grande conglomerado, é uma empresa internacional, extremamente sólida. E já que você vai comprar o bem mais importante da sua vida, você nunca vai tirar o dinheiro que você economizou e trabalhou na sua vida inteira para você dar para um aventureiro. Então é isso, né? Você nunca vai pegar todo o seu suor, tudo que você trabalhou até hoje, você vai entregar na mão de uma empresa, de uma marca que você não sabe que ela é sólida, que ela é saudável e que ela tem uma história, né? Então, nós estamos aqui no Brasil desde os primórdios, né? Desde os primeiros postes de luzes. Então, é importante o consumidor saber que ele pode pegar todo o dinheiro que ele guardou a vida inteira dele para comprar o bem mais importante e dar para uma empresa como a Tegra, que é uma empresa muito, muito sólida a nível global. Acho que essas são as três, olhando bem para a estratosfera estratégica, eu acho que eu tenho essa responsabilidade assim, de criar essa trinca. Que legal. Você fez uma pesquisa e tese focada em marketing de relacionamento digital e social. Sim. Conforme o seu perfil. Como isso influencia as suas decisões de marketing hoje? Putz, isso, na verdade, foi um momento bem interessante da minha carreira, porque eu, como professor universitário, essa época que eu fiz a tese de mestrado, eu estava na Sky nessa época, eu não estava na Tegra ainda. E foi um momento mágico para mim, porque eu tive a oportunidade realmente de me tornar um acadêmico, entender como é que você trabalha com a metodologia de pesquisa. E foi o momento onde eu consegui trazer ali no mestrado toda a minha bagagem digital em relação ao que eu já tinha aprendido desde a época do automotive, e ele teve continuidade no streaming, do ponto de vista de redes sociais, né? E por que foi muito interessante? Não pela titulação e também nem pelo momento, mas foi porque foi lá atrás, eu estou falando aqui basicamente, foi em 2002, eu acho. Eu até me perdi aqui não foi em 2002, foi antes, foi um pouco depois. Foi neste exato momento do mestrado que eu tive o primeiro contato com o Machine Learning, né? Que era o hoje a terminologia que a gente usa de inteligência artificial. Sim. Então, isso acabou me trazendo a necessidade de estudar mais dentro do ecossistema digital, de situações que eu não tinha a mínima ideia de como era feito, né? Um algoritmo, o que era um agente de AI, né? E quais eram o que a gente chama de um roadmap, olhando para essas empresas específicas de redes sociais. Então, acho que foi uma oportunidade boa, que me trouxe bagagem teórica, para que hoje eu possa usar essa bagagem como eu tenho utilizado, né? Fiz isso tanto na Sky quanto tenho feito isso na Tegra também, agora na evolução de canais digitais e na gestão de atendimento, tá? Então, acho que o mestrado, né, essa tese que eu trabalhei na época, ela me trouxe a oportunidade de ter, de uma forma mais em avant-première, os primeiros contatos com inteligência artificial hoje. Que legal, hein? Você já pensou em fazer um livro? Não. Não? Não. já pensei, mas é uma ideia que some rápido, assim. Eu acho que eu não tenho ainda... Mas tem material para isso? Material tenho. Acho que não tenho tesão e nem vocação.
Não tem tesão? Ah, não. Escrever um livro agora, não. Eu tenho tesão de outras coisas. Eu tenho tesão de dar aula, tenho tesão de... Né, Mas eu vou depois falar sobre o livro, então, nos bastidores. Eu vou te incentivar agora. Tá bom, não. Não, você deve escrever um livro, acho que é legal. Como que a Tegra está incorporando essas novas tecnologias, que inclusive até você está implementando, do IA, automação, análise preditiva, nas campanhas de marketing? Olha, hoje eu acho que, olhando para o meu segmento... Aliás, eu acho que você está na frente, né? Eu não vejo todas as construtoras preocupadas tanto assim. Não, elas estão. Elas estão? Elas estão, sim. Eu vejo... isso foi algo que me surpreendeu muito quando eu saí do streaming e vim para o mercado de incorporação e construção. A gente tem uma visão de alguns segmentos, pela distância, de que sempre somos mais pioneiros. Eu vejo a Zetec mais sempre, preocupada. Sempre somos mais na frente de todo mundo, né? Quando eu cheguei no mercado de incorporação e construção civil, eu tive gratas surpresas, assim, até com o segmento de vendas, que são, né, hoje aqui os corretores. É impressionante como eles têm um gerenciamento, uma compreensão, um tesão, um engajamento grande com as redes sociais, né? E a minha própria... Tem até os midiáticos, né? Tem os micro-influenciadores dentro de cada um desses segmentos também, dedicado em verticais, né? Mas eu me surpreendi, eu fiquei realmente surpreso, dentro de um ponto de vista muito positivo, da digitalização rápida que esse segmento já sofreu, está aí trabalhando. Que legal. Eu acho que especificamente da Tegra, ela teve a ousadia, por exemplo, de trazer um profissional com o meu perfil, assim como muitos outros profissionais, onde tinha muito mais técnica e background de digital marketing do que de incorporação e construção, justamente para tentar agregar uma velocidade maior frente aos outros concorrentes, né? Então, acho que hoje a Tegra internamente é uma marca de união, mas é corajosa. Realmente, eu acho que ela é uma marca, tipo, vambora, de coragem e de se arriscar grande, assim. É uma marca que é sempre mais. Não é... A gente tem ponderações em coisas muito importantes, saudabilidade financeira, nós somos muito prudentes, aí é 100% engenharia, assim, nada pode ser construído, nada pode ser uma decisão que envolve milhões e milhões, ela é muito, muito ponderada, é muito bem estudada, analisada. Mas em termos de inovação, de marketing, até mesmo de gestão de atendimento de cliente, eu vejo que é uma marca corajosa mesmo. Pelo menos essa coragem, essa autonomia, as minhas lideranças, elas me incentivam a ter também. Que legal. Eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem não entende muito, o que é digitalizar uma empresa? Olha, é só criar um site, o Instagram e o Facebook? Não. E o LinkedIn? Hoje eu acho que isso ocorre com mais osmose, até porque, assim, hoje grande parte, não só do consumidor, mas dos novos colaboradores já são 100% digitais. Mas lá atrás, há 3 décadas atrás, 2 décadas atrás, digitalizar uma empresa era ser paperless, né? Basicamente, você dava uma olhada em tudo que existia na empresa, onde as tratativas e os fluxos de trabalho ocorriam por papel, e você fala, vamos digitalizar tudo. Era uma forma fácil de você entender o que era tela, tudo que transformação digital. Então, basicamente, você trabalhava dessa forma. Mas isso era 2, 3 décadas atrás, onde você fala, tem papel? Digitaliza. Hoje, eu acho que digitalizar uma empresa é criar uma plataforma de negócios 100% conectada a dados, onde em um futuro muito, muito próximo, esses dados eles vão acabar gerando insights e produtos, até para serem testados dentro de um ponto de vista digital, para que depois você tenha mais assertividade numa entrega de proposta de valor para um consumidor, ou até mesmo na escolha de derivativas de funcionalidade de produto, agregação de valor em serviços e assim por diante. Então, acho que a digitalização ela está mais voltada hoje para esse data-driven, e claramente a inteligência artificial veio para colocar mais tempero nessa história,
para que você tenha, né, de uma forma até enxuta, né, resultados corporativos melhores. É muito raro você encontrar uma empresa no nosso porte, uma grande empresa, que não tenha feito transformação digital. Tipo, é até um pouco démodé você falar isso. Porque quando você contrata um colaborador hoje, a exemplo da geração Z, vamos contratar um estagiário, né, de 17 anos, ou um menor aprendiz de, sei lá, de 16. Esse novo colaborador, ele não tem a mínima ideia do que era passar um fax. Ele é 100% digital. Acho que ele não sabe nem o que é o fax. Não, não sabe. Até falei, foi até jurássico aqui. Mas você tem uma empresa hoje que não seja paperless, que eu conheço pessoas que não sabem o que é quarta capa de uma revista. Então, pois é. Eu acho que não existe isso. Você pode ter pequenos e médios empreendedores que ainda os processos são no papel de pão de padaria. Mas são commodities. A gente está falando aqui de big players, né? Então, acho que a gente está no momento... A gente está, de forma muito sistemática, no momento pós-transformação digital. Já acabou isso. A gente está agora entendendo, já que está tudo digitalizado, como é que a gente transforma essa confluência e essa comunicação de dados em negócios mais assertivos e de mais valor para o consumidor, e como é que a gente consegue também substituir mão de obra de pessoas por tecnologia. Uhum. É um outro patamar agora de discussão. Uau! Então, eu queria entender essa coisa. Por exemplo, eu ouvi uma entrevista da Meta, ele falando que agora ele vai se preparar para, dentro das conversas do ChatGPT, de ele encaminhar os anúncios, né? Sim. Você deve estar sabendo mais do que eu sobre isso. Sim. O que você pensa sobre isso? Eu acho que isso, se eu olho para small, medium business, isso já existe. Já existe? Já. Então, hoje, se você é um pequeno empreendedor, se você é um médio empreendedor, todas as ferramentas de mídia existentes, que a gente chama isso é um novo caminho, né? O que o que o Zuckerberg comentou era em relação ao mainstream, né? Aos grandes conglomerados. Porque hoje uma grande empresa contrata uma agência, essa agência tem um grupo de criação, de redatores, de tudo ali, e também de operativo de máquina para distribuição de mídia e de comunicação, que gera um fee alto para essas grandes empresas. O que o Zuckerberg está dizendo é, o que hoje o small media business faz, eu vou entregar com muita qualidade e escala para o grande player, para as grandes marcas, né? Então, se você é um pequeno e médio empreendedor hoje, você tem ferramentas dentro do social media, do ecossistema de mídia social e dentro do ecossistema de mídia digital, né? Seja programática ou seja por que a gente chama de wallet garden, né? Dentro de um ecossistema fechado, hoje você tem basicamente todos os sistemas em drag and pull. Então, o que significa isso? Significa hoje que sim, você cria um site pagando R$500 por ano. Sim, significa que você gera imagem e vídeo com prompts bem feitos. E sim, significa que essas poucas imagens que você criou, se você coloca ela dentro de um ecossistema de Ads, a exemplo do Google Ads, que é o mais famoso no mundo, né? Ou da Meta Ads, ou do TikTok Ads, dentro desse ecossistema, para pequenos e médios, hoje você tem a possibilidade de criar anúncios com a sua URL do site. Você não precisa nem de imagens. Me dá o URL do teu site, eu mesmo crio o anúncio, você faz a modificação você mesmo, e isso gira em frequência e cobertura e o seu negócio vai rodando. Óbvio que quando você olha para essas tecnologias dentro desse ecossistema de ads, a qualidade, ela não é uma qualidade dentro dos critérios de grandes empresas, né? Coca-Cola, Tegra, Nubank e assim por diante. Então, o que o Zuckerberg está dizendo é, em breve, mas é muito, muito breve, a gente vai dar poder de tecnologia dentro da distribuição de mídia para que você, grande anunciante, possa criar as suas campanhas internamente e distribuir elas de forma muito assertiva. E isso é irreversível. Ao menos que você tenha uma regulamentação. É a única forma de você parar, na verdade, hoje, tirando guerras e conflitos sociais entre pessoas, né? Conflitos que eu digo, vamos falar, revoltas, né? Sim. Combates, guerras. Tirando a parte da guerra,
A única forma de você ter uma contenção dessas evoluções tecnológicas seriam de formas legislativas, por leis. Então, o Estado, a nação, falar não, porque é uma regra, uma lei desse país. Não existe hoje, em absoluto, nenhuma lei que faça, por exemplo, o bloqueio, a intervenção dessas evoluções. E é quase utópico pensar que você vai conseguir isso mesmo existindo a própria lei. Então, esse processo ele é irreversível. Você pode ter, obviamente, um retardo, alguma coisa protecionista, como foi com revista, e como é em alguns negócios. O próprio mercado automotivo, até hoje, tem uma lei que obriga todo mundo a comprar um carro diretamente de um concessionário. Você pode ter essas red flags que a gente chamava no passado, né? Mas isso tende a assumir cada vez de uma forma mais rápida. Sensacional. Alex, o mercado imobiliário hoje demanda sensibilidades distintas. Como você diferencia, a frente à concorrência? Como você diferencia essas frentes de concorrência? Eu acho que a gente tem consistência. Eu acho que nós temos um time hoje que ele está sendo renovado e, vamos chamar assim, evangelizado do ponto de vista de educação, com todo tipo de conteúdo e background que não é do mercado de incorporação. Isso é uma regra. É até uma brincadeira interna que eu tenho, assim, olhem para o mercado, viram o que eles estão fazendo, façam o oposto. Aqui eu estou sendo um pouco teatral nessa história, né? Mas é basicamente isso, né? Olhem como é que funciona o segmento de incorporação e construção, dê uma olhada, é mais do mesmo, tudo igual, né? Então agora vamos para outro caminho, né? Se a gente sabe claramente qual é o valor que eu preciso transmitir, né? Qual é a curva de valor, qual que é a história, qual que é o posicionamento da minha marca, vamos procurar se destacar desses concorrentes muito bons, inclusive, que alguns deles até encontraram fórmulas interessantes para vender produtos, mas vamos nos destacar encontrando o nosso próprio território, encontrando... porque os valores são tudo iguais. Isso, né? símbolos e sinais que sejam muito proprietários da Tegra para se comunicar com a nova geração, inclusive, de consumidor está aí, né? Os milênios estão aí, os AZ está chegando no mercado com tudo. Então, é um ciclo, né? Minha mãe parou de consumir, daqui a pouco nós dois vamos parar também de consumir. É uma geração que ela já é mais nativa digital. Então, a forma de se comunicar, a percepção dessa geração do que é luxo, do que é elegância, é completamente diferente da percepção dos baby boomers, da geração X, da geração até milênio, né? Então, a gente tem tentado... construir com consistência verdades nossas e não fazer um copy-paste do que já foi criado, porque é engraçado, quando eu tive o primeiro bate-papo, né, com o meu líder, né, com o meu VP, que é o Thiago, ele me comentou na época, a gente já tentou de tudo, né? A gente já tentou até copiar a fórmula de concorrentes muito bem-sucedidos e o que a gente percebeu é que não está trazendo mais um resultado exponencial. Tá estável. Então agora a gente precisa arriscar agora. A gente precisa trazer uma visão completamente nova, mesmo que isso traga um pouco de sofrimento, né? Porque quando você tem uma empresa que tem muito sucesso... O maior inimigo dessa empresa é o próprio sucesso. Porque você fala, cara, eu cresci até aqui com isso. Eu apertei esse botão e eu fui. E você insiste. O sucesso acaba virando uma âncora, porque você insiste naquele sucesso. Mas às vezes você não percebe nessa cegueira da fama e do sucesso da empresa, estou falando do ponto de vista corporativo, que o mercado mudou. Então você precisa de uns outliers para wake up, baby, né? Cara, para... Mesmo você acordando, mesmo você tendo essa... Putz, mudou esse chacoalhão, é sofrido você aceitar. É sofrido você aceitar que o luxo, a elegância mudou. É sofrido você aceitar que... jornal os caras não usam nem mais para colocar como tapete de xixi de pet. Não. Ninguém mais usa nem jornal para pet. E é difícil. E aí...
Eu acho que... Mas tem gente que usa, hein? Eu acho que a minha... eu também... Eu acho que a minha vinda, né? Ela também teve um pouco... Que nem que foi... Dessa expectativa. Expectativa. A gente precisa encontrar um território novo. A gente precisa sair do Mar Vermelho, trazendo aqui uma teoria muito basal coreana, né? O Blue Ocean Strategy. A gente precisa achar um mar um pouco mais calmo para a gente galganhar novas posições. Óbvio que isso não é só do ponto de vista de marketing, né? Eu sou responsável pela área de marketing, mas toda essa mentalidade da gente conseguir criar uma curva de valor nova, né? Isso está passando também por outras áreas da empresa, produto, áreas de tecnologia, engenharia, assim por diante, com sucesso, né? E agora estou aqui no marketing tentando achar essa nova curva de valor. Que é interessante, porque você não tem idade para isso. Para eu? Não, assim, vamos combinar. Você não é um cara de 30 anos, um cara de 25 anos que teria... Você pensa como um jovem. É que eu fui criado pela avó, né? Só mulher. Não, é impressionante. Por isso eu tô falando que você é fora da curva, né? Quando eu falo que você é fora da curva, é uma realidade, porque eu não sei se eu teria capacidade, ou tantas pessoas que eu conheço, teria essa capacidade de ter essa visão que você tem hoje. Porque dá um pouco de medo desse... Porque que você falou do mar e tal, mas é uma coisa desconhecida, né? Eu trabalho com o mercado de luxo e a gente sente que é realmente bem complexo o que você falou agora. O luxo... É bem complexo. Essa mudança toda. Sim. Eu acho que o luxo e a elegância, eles... Para a nova geração, que vão ser os clientes que vão comprar um apartamento, uma casa Tegra daqui 5, 10 anos... não faz correlação nenhuma com ainda os arquétipos e pilastras que a geração aí, ou os profissionais de 40, 50 anos ainda utilizam para transmitir o luxo e elegância. Eu acho que é uma coisa completamente fora do que existe hoje. Fora. Muito. Alex, você quer fazer mais algum comentário que talvez eu não tenha perguntado? Não, de forma alguma. Sobre a... Quando a gente for almoçar é quase um podcast também, então eu tô em casa. Mas... Eu também tô em casa, cara. Foi muito bom mesmo, aprendi, foi demais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm a nossa idade e não conseguem acompanhar essa nova geração. Porque eu acho que você é a pessoa certa. Como professor, e você lida com esses mais jovens, você está nesse movimento de pensamento novo, dessas mudanças, desse novo olhar. Qual é a mensagem que você dá para aquele pai, para aquela mãe que não consegue entender, que nem você falou no começo da nossa conversa, o cara de 17 anos, ele já chega totalmente digitalizado, já entendendo. Né? Eu queria que você deixasse a sua última mensagem. Putz, Bento, uma mensagem que eu deixaria para os pais... e também para os chefes, né? Bem, eu vou dividir, assim. A mensagem para os pais é não dê telas para os seus filhos até os seus 14, 15 anos. Por mais que eu seja um profissional nativo digital e trabalhe com marketing digital, né? Não dê tela. Simples. Simples assim. O quanto mais a gente conseguir afastar essas crianças de uma tela, de um celular... melhor, para o desenvolvimento criativo dela, para a conexão emocional dela com o mundo, para o entendimento dela como ser humano. Para os profissionais, aí pós 15, 16 anos, eu acho que a gente não pode perder em hipótese alguma a curiosidade de aprender coisas novas, mas nunca caiam na armadilha de querer entender tudo. Por quê? Porque é tanta coisa que surge simultaneamente que você não consegue ter profundidade em absolutamente nada. E na hora que você acha que você está tendo uma determinada profundidade, aquilo some. Tipo, se esvaziou. Acabou. Né? Então, continuem sendo curiosos, mas não deixem de estudar. Procurem se aprofundar naquilo que realmente já tenha quebrado a
pauta de inovação, já tenha caído em desgraça, aí você perceba que existe uma curva mais sólida de sustentação também, de maturidade. Vivemos tempos bem difíceis para conselhos, muito difíceis, né? Mas eu acho que é isso, não tente agarrar o mundo com as mãos, não de hipótese alguma. Obrigado. Gente, esse foi o Alexandre Greif. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Alex. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.